Vamos ouvir a palavra dessa noite, amém? Amém, glória. Abre Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ver do versículo 1 em diante. A igreja achou, diga glória a Deus. Vamos ler? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado de pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria que todas as irmãs aqui lessem em voz alta o versículo 11, todas as irmãs. Assim também vós considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queria que os homens e os irmãos todos lessem o versículo 11 de novo em voz alta, os irmãos. Assim também vós considerais os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Toda a igreja juntos, vamos ler uma voz alta. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar só um instante. Pai justo, Pai santo, Pai querido, Tu sabes, Senhor da glória, do que precisa a Tua igreja, do que necessita cada alma. Deus, Tu sabes das provas, das crises, das dificuldades que estão passando, Deus, ou daqueles que estão desfrutando momentos bons na sua vida. Pai, Tu conheces aqueles que estão no auge da sua vida, como aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão na dificuldade, aqueles que estão, meu Deus, passando pelo mar atribulado, como aqueles que estão descansando em Ti. Deus da glória, só Tu sondas e conheces pensamentos, conhece Tua verdade do íntimo de cada alma, Senhor da glória. Ó Deus, não sei quem é quem pelo olhar por fora, mas Tu sabes quem é quem no Teu olhar por dentro, Senhor da glória. Por isso eu quero clamar a Ti, Deus, nessa noite, Pai, pedindo a Ti a unção e a graça do Teu Santo Espírito, pedindo, ó Senhor da glória, a iluminação, Senhor, que o orgulho do homem seja quebrado, que a vaidade, que a dureza, que não venhamos nós dentro de nós mesmos rejeitar a pregação, Senhor, mas ouvir de bom grado, Pai, pois muitas vezes imploramos a Ti em oração para que Tu fale conosco, que Tu fale e nós não ouvimos. Pai, se Tu irá falar conosco por meio da palavra, ó Deus, que não seja ignorado por nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Deus, eu creio que esta palavra, meu Deus, Tu tocou no meu coração para pregar a Sua igreja. Pai da glória, que seja para o benefício do Teu povo, que seja para o crescimento da igreja, que seja para a comunhão, Deus da glória, de cada irmão e irmã. Deus, eu vejo pelos olhos da fé o benefício de todos que aqui estão, Senhor, por esta palavra. Pai, abre o entendimento e os olhos espirituais, desprende os pensamentos das preocupações, desprende e desliga tudo aquilo que estão preocupados nessa terra, Senhor da glória,
mas que façam olhar agora para si mesmo diante de Ti, e que venham ouvir, meu Deus da glória, não eu, Senhor, mas a Tua voz, Deus da glória. Ó Jesus, por meio da Tua palavra, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, só por meio da Tua palavra que eu creio que o Espírito Santo operará, por meio da Tua palavra eu creio, meu Deus, que haverá um avivamento, por meio da Tua palavra eu creio, meu Deus, que as coisas mudarão. Por isso, Pai, dá-nos ouvido para ouvir e um coração para receber e obedecer a Tua palavra que nessa noite será pregada. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua glória se manifeste, que para a Tua glória seja tudo aqui, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Irmãos, esse texto que a gente leu é um texto muito importante, muito interessante nesse texto, nesse livro inteiro. Esse texto aqui fala sobre que a graça de Deus não deixa nós viver dentro do pecado, debaixo do pecado. A graça de Deus não permanece, não deixa que eu fique pecando. Pelo contrário, irmãos, o amor e a graça de Deus faz com que a gente saia do pecado. Paulo tem pregado aqui nesse livro que Deus ama a gente assim como a gente estamos, ou somos, ou éramos ímpios, pecadores, errantes, falho, fraco, viciado, não sei como era a sua vida sem Cristo. Aqui diz que Deus chamou assim. Antes, ele falou que Deus nos salva pela fé. Ele disse que Jesus Cristo morreu por nossa causa. Ele disse que Cristo levou o nosso pecado e a nossa culpa. Ele disse que o Senhor nos reconcilia. Ele disse que Deus justifica a gente se eu crer nele. Ele disse que Deus fez tudo por mim, mesmo que eu não tenha poder de fazer nada por ele. Então Deus me amou e me salvou pela fé. Paulo diz que Deus salva alguém quando alguém crê em Jesus Cristo. Não é quando alguém faz uma obra de caridade, não é quando alguém merece, não é quando alguém faz algum tipo de sacrifício ao Senhor. Nada que o homem possa fazer salve ele, a não ser Jesus Cristo na vida dele, a não ser a fé em Jesus Cristo. É o único que pode salvar o ser humano. Só que o que acontece? Aconteceu que na mente desse povo aqui, como acontece na mente de qualquer ser humano, um erro que vem na gente. Ou seja, se Deus fez tudo por mim e eu não preciso fazer nada para me ser salvo, então isso significa que Deus me amará se eu continuar no pecado? Ou seja, Deus vai sempre me perdoar se eu errar? Se eu prevalecer no erro, Deus vai ser misericordioso comigo? É o que o homem pensa. Aí Paulo vai escrever para resolver esse assunto aí. Vocês pensam que Deus vai deixar vocês permanecer no pecado? Vocês pensam que a graça de Deus deixa vocês aí nas situações que vocês se encontram? De maneira nenhuma, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo direito. E lá no versículo 15 ele fala a mesma coisa. Se vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, vocês pensam que tem motivo para pecar? De maneira nenhuma vocês têm motivo para pecar. Aí Paulo ele vai trazer uma doutrina. Paulo ele vai ensinar como o cristão deve se libertar do grilhão do pecado. Esse é o texto que eu vejo. Esse é o assunto que eu quero pregar para meus irmãos. Libertação do grilhão do pecado na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Nesse texto aqui está a doutrina, o poder, a chave de vencer o poder do pecado que tem escravizado irmãos e irmãs aqui até hoje, que poderá levar irmãos e irmãs a cair. Irmãos, eu não sei se todos aqui sabem, o maior inimigo que a gente tem é o pecado, nosso ego, não é o diabo em si, não é o inferno. O mundo, a carne, a concupiscência, o Satanás, todos eles cooperam junto com a concupiscência da nossa carne para levar a gente a pecar. Quem é que fica livre aqui? Quem é que não tem consciência de pecado aqui dentre os irmãos e irmãs? Quem é que vive bem aqui quando está pecando? Eu tenho certeza que ninguém aqui consegue orar a Deus. Muitas pessoas quando estão em pecado, quando pecam, têm consciência do pecado, se distanciam de Deus, fica frio, fica morno, fica adiando. Deus fala, Deus toca na consciência e a pessoa fica adiando, deixa para amanhã. Deus vai cobrando, vai relembrando, ele vai deixando para depois. Ele não quer orar, ele quer fugir, ele quer se ocupar com alguma coisa, ele quer assistir a TV, ele quer conversar, ele quer sair, ele quer caminhar, mas ele não quer ir de encontro com Deus por causa do pecado, por causa de um erro, por causa de uma crítica, por causa de um crime, por causa de uma cobiça, por causa de um adultério, por causa de uma ganância, por causa de alguma coisa que cometeu ou fez, por causa de uma omissão, por causa de uma falha no ministério, por causa de um erro na família. A pessoa pega, fica no pecado e esconde de Deus. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, caíram no pecado. Veja, irmão, não subestime nossos pecados, pois muitas pessoas caíram. Muitas pessoas que um dia oraram em línguas, profetizaram como o irmão Evandro que orou. Muitas pessoas que pregaram em vários lugares hoje, irmão, hoje estão aí, irmão, escravos do diabo,
estão sendo esbofeteados, estão andando na lama, estão encharcados, estão frios, estão derrotados, estão cabisbaixos, estão sem ânimo, sem nada. Foi pregador, foi dizimista, foi até dirigente de ministério. Hoje está na desgraça do pecado, hoje está na lascívia, está no vício da cachaça, não consegue mais sair. Ele luta, ele chora, ele se oprime. Quando ele deseja aquilo, quando ele bebe, ele se arrepende, ele fica com remorso. Tem pessoas que eram homens e mulheres de Deus, estão no crack, estão na droga, se separaram, estão no adultério, estão na prostituição, estão curtindo com a mulher aqui, outra mulher lá, estão na pichação, estão no meio da vagabundagem, estão no meio da ladruagem, estão no tráfico, está no meio do crime, está no tráfico, está na quadrilha. Quantas pessoas hoje estão na cadeia? Um dia foram ministro, um dia foram homem e mulher de oração, um dia foram aquele que cobrava e exigia dos outros espiritualidade, mas hoje está lá na desgraça. Por quê? Porque não vigiou com o seu pecado, deixou que a sua natureza pecaminosa, o seu coração dominasse. Ele não conseguiu vencer a si mesmo. Nos momentos que o pecado incentivava ele a pecar, ele não conseguia vencer. Ele foi alimentando, ele foi acrescentando, ele foi sustentando. Ele começava a olhar para uma mulher aqui, outra mulher acolá, depois foi para a internet, gostou daquelas mulheres dançando ali, e depois acessou outro site, viu mulher nua ali, e depois foi para a pornografia, e depois estimulou, e depois adulterou, e depois pecou, e hoje está no laço da imoralidade e não consegue mais sair. Glória a Deus. Conheço eu, irmão aflito, conheço eu, irmão, que ele está angustiado, ele não consegue dormir mais. Ele só conversa comigo dizendo: irmão, eu não consigo dormir mais. Por quê? Por causa que eu era espiritual, eu era evangelista, eu era fervoroso, mas um dia uma mulher tal foi assim comigo e tal, e despertou em mim uma lascívia, e hoje eu tenho um conflito, eu não consigo mais me sentir amado, eu não consigo mais orar, eu sou aflito, eu saio de casa, não tenho pai dentro do meu lar, nem sequer eu consigo dormir. Por quê? Porque o pecado está atormentando ele. Quantas pessoas estão na clínica, estão internadas, irmãos, vocês não sabem, irmão. Tem pessoas que estão internadas em clínicas, em sanatórios, por causa do pecado, por causa da vergonha que produziu por causa do erro. Quantas pessoas foram envergonhadas pelo diabo por viver no pecado. Irmãos, cuidado, irmãos e irmãs, todos aqui se encontram, não vamos brincar com esse sentimento, com essa cobiça, com esse ego, com essa ganância, com essa natureza pecaminosa que a gente tem, com essa natureza que nos impulsiona a fazer o mal, a fazer algo de errado, a se rebelar contra Deus. O pecado, irmão, é uma desgraça. O pecado é a causa da desgraça nesse mundo. O pecado foi a causa de Cristo ter morrido por nós. E ai da gente, irmão, ai da gente ficar brincando com Ele. Eu me lembro que o pastor dizia uma vez que se nós for fiéis a pregar contra o pecado, Deus será fiel com ser por dentro de nós. Por que está sendo banido dos altares? Porque, irmãos, nós estamos vivendo numa época em que a igreja está vivendo triunfal. A igreja é a igreja da vitória, do triunfo e do poder e da ganância. A igreja que só pensa em vencer e ganhar, mas não sabe o que é consolidar a solidariedade, não sabe mais o que é ter sentimento, não consegue mais se quebrantar quando alguém chora, não consegue mais se alegrar quando algum irmão, quando o testemunho de que venceu a situação. Ou seja, pessoas que estão frias, críticas e julgadoras, que só pensam no poder, na vitória, mas não sabe mais o que é ter sentimento por alguém. É frio com o esposo, é frio com a esposa, é frio com os filhos, não olham mais como alma carente, não olham mais como alma que vai um dia estar diante do trono de Deus. De tanta ganância por vitória e por poder. Irmãos, vamos vigiar. Quantas pessoas a gente não conhece? Quantas pessoas aqui mesmo na nossa congregação estavam entre nós, mas hoje não estão mais, estão aí na prática do pecado, e eles dizem: irmão, não queira saber como é ruim quando alguém se desvia, não consegue mais sair do pecado, é ruim demais, não dá para voltar para Deus. Só quem se desviou, quem está desviado, consegue pensar e imaginar o que o pecado fez com ele, que ele não consegue mais voltar. Aí chega eu e você, vamos lá, volte para a igreja, chamando ele, vai. Irmão, se tu não voltar, Satanás vai te matar, irmão. O diabo vai fazer isso, aquilo, outro, pensando que a ameaça vai transformar o coração dele. A ameaça não vai transformar o coração dele. Irmão, se coloque no lugar dele, veja que o pecado é forte, irmão. O pecado não é uma brincadeirinha. O pecado levou Deus a dar o maior bem que ele tem, que foi seu filho. E às vezes a gente pensa que é fácil para a pessoa vencer o pecado. Eu tenho certeza que existem homens e mulheres aqui com dificuldade. Eu creio que todos aqui têm problema com o pecado. Alguns aqui praticam ainda coisas ocultas, escondidas, 4 paredes.
sozinho, no trabalho, solitário, quando ninguém está vendo. Pessoas aqui têm vícios indecentes, imorais, gananciosos, comportamentos e hábitos que, se alguém pudesse ver assim dentro da casa, você ficaria com vergonha. Pecado, irmãos, pecado dentro de si. Reprova nos outros e aceita dentro de si. Quem pode, meu irmão, vencer o pecado é difícil. Leiam biografias, leia a história da igreja, assista documentário, converse com pessoas mesmo de Deus. Pessoas verdadeiramente vão ver que eles têm tristeza. Paulo diz, olha, miserável que sou, que me libertará do pecado, pois o bem que eu quero fazer, se não faço. O mal que eu não quero fazer, se faço. O bem que eu quero fazer, não faço. Se eu faço aquilo que eu não quero, consinto que a lei é boa. Então, se eu faço aquilo que eu não quero, é porque o pecado que está em mim, que me leva a fazer. Eu quero me libertar do corpo desta morte. É no capítulo 7 que você lê aqui. Veja, irmãos, ninguém pode rejeitar o que Deus tem nos ensinar nessa palavra aqui. Eu separei aqui, irmãos, algumas tentativas que pessoas que querem crescer com Deus. Tem pessoas que querem ter comunhão com Deus, querem prosseguir na fé, mas vê no pecado uma dificuldade. E ele começa a apelar para muitas coisas para vencer o pecado, mas não consegue. Primeiro, irmãos, existem aquelas pessoas que querem vencer o pecado estudando a origem dele. Isso acontece com muitas pessoas que estudam a Bíblia, quer vencer o pecado dentro de si, quer obedecer a Deus. Aí o que ele faz? Ele vai querer estudar a origem do pecado. Ele começa a querer estudar livros. Ele vai ver que o primeiro pecado surgiu em Satanás. Depois o pecado foi no homem. Depois o pecado herdou na raça humana. Aí a pessoa pensa que, como foi que o pecado entrou no Satanás? Por que ele era um anjo glorioso e agora ele é um demônio desgraçado? Por que é que o homem via Deus face a face e hoje é o maior inimigo de Deus? Aí a pessoa pensa que estudando a origem, vasculhando, ele vai ficar doido, louco e não consegue. Ele nunca vai conseguir, irmãos, encontrar. Por quê? Porque o médico, ele só dá um prognóstico, um remédio, quando ele consegue ver qual é a causa da enfermidade. Ou seja, o médico ele procura ver qual é a causa da doença, para ele dar o remédio para essa doença. Assim essas pessoas pensam, irmão, que estudar a origem do pecado, como foi que brotou, como foi que transferiu, pensa que vai encontrar a solução e não encontra. Estudando de onde veio o pecado, não é a chave para vencer o pecado da gente. Ninguém consegue vencer. Os maiores teólogos que existem hoje ainda são imorais, pecadores, ainda têm hábitos do mundo, mesmo sendo teólogos, conhecendo essas origens, contudo, são derrotados pelo pecado dentro deles ainda. Existem aqueles também que, para se libertar dessa natureza malvada, apelam aos sacrifícios, tais como jejuns e excessivos. Quantas pessoas pensam que, irmão, alguém dá um conselho, sabe qual é a solução? 3 dias de jejum, só com pão e água. Jejum, irmão, jejum para tu ver como essa natureza ela vai ser morta. Jejum e bem bastante. A pessoa jejum 1 dia, jejum 2 dias, jejum 3 dias, fica magra. E ela fica um momento espiritual alguns dias, mas quando menos espera, o pecado vem, engana ela e decepciona ela de novo. E ela vai para o jejum, vai para 4 dias. Vive bem um pouco espiritual, depois fracassa, aí o pecado fica mais forte. Ele vai para o 5º dia de jejum, vai para o 6º. E assim ele vai vendo que os dias se prolongam e o jejum não consegue dar fim a essa natureza pecaminosa e ele não consegue ter paz com Deus. Um outro tipo de sacrifício são as vigílias prolongadas, ou seja, faça bastante vigília, irmão. 7 sexta-feira de vigília, 7 sábado, 7 madrugada, de 10 horas da noite a 5 horas da manhã. Para tu ver como essa natureza pecaminosa ela vai ser morta, como você vai viver com Deus em paz. Aquela pessoa vai e faz uma vigília, foi bom demais, poder de Deus. Com 2, 3 dias se esfriou. No 5º dia voltou aquela frieza, o pecado veio mais forte. Aí ele vai para o 2º, vai para o 6º, vai para o 7º. Ele vai ver, ele vai viver vivendo na busca de sacrifício, de jejum e de vigília, para vencer essa paixão dele, para ter comunhão com Deus. Ele não consegue, ele fica insistindo, fica descendo decepcionado e não consegue vencer, ter paz com Deus e se sentir amado diante de Deus. Um outro sacrifício que faz são os votos. Ah, Senhor, se tu libertar-me desse vício, desse álcool, desse cigarro, daquilo outro,
E você assim, todos os dias, vou para a tua casa, quando eu tiver isso, vou dar isso, aquilo, outro. Aí fica fazendo voto. E Deus não faz nada, Ele não opera através do voto. Ou seja, Senhor, eu quero libertar disso. Ou seja, se tu me libertar, eu vou ser fiel no voto, tá ok? A pessoa faz uma barganha com Deus, ó. Tu me liberta do vício disso aqui, e eu vou ser fiel daquilo outro. Como se Deus, é mesmo, né? Então, se essa é a solução, então que todo mundo faça voto comigo. Né? Se assim for a solução, então todo ser humano, se fizer voto, então está bem com Deus. Mas não consegue voto. Campanhas. Oi, irmão, quero me libertar disso e tal. 7 terça-feira, 7 dias, 7 madrugadas. O irmão nem consegue comer mais, nem mais nada. Hein? Faz aqueles momentos, é bom, mas depois vem pior ainda. A força da carne vem tão perversa. Ele vai ver, meu Deus, ainda está dentro de mim, ainda olha as coisas assim, ainda sou impulsionado assim. Outros pensam que excessiva campanhas, jejuns e vigílias vai libertar ele, mas não liberta, irmão. O homem fracassa em buscar nas libertações, no sacrifício, não consegue. Outra terceira tentativa é colocando disciplina sobre ele. Como? Vou evitar conversar com os beltrano tal. Eu não vou ler revista, livro tal. Eu não vou assistir vídeo tal, programa tal, não vou dar no lugar tal. E a pessoa começa a colocar um bocado de regra, não vou para ali, não vou para cá, vou ficar aqui. O que acontece? Ele não consegue ir, aí vai passando os dias. Ele vai ver que, mano, eu queria estar lá naquele lugar, mas não posso. Não, eu não vou. Eu disse que não ia, então não vou. Aquele programa, acho que vou perder o capítulo de hoje. Então vai começar o jogo hoje. Não, eu disse que eu vou. Mas ele quer. Ele fica se calçando aí. Será que eu vou? Não vou. Aí vai. Não, hoje não. Aí no outro dia vai. Aí na outra semana foi. Aí ele caiu de novo lá, meio lá. Aí ele vem e fica disciplina. Ele fica triste. Meu Deus. Eu queria vencer isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. Aí ele pega, erra de novo. E fica frustrado. Coloca disciplina sobre ele. Para regular ele. Vou dormir mais cedo. Vou dormir cedo, vou me isolar, não vou ficar no meio da rua. Sei lá, eu quero me ver livre disso, então eu vou evitar estar naqueles lugares. É aquela pessoa por conta própria fica querendo se prender, mas com o tempo ela não aguenta. Aí ela faz o quê? Peca. Isso acontece com quem? Com muito legalista. Quem é legalista? Aquele que coloca um bocado de regra na vida do crente, para o crente não ver o pecado dele. Muitos do legalista caem na traição, na adultério e na imoralidade. Muitos legalistas que cobram dos outros, não conseguem aguentar muito tempo, caem. Outra tentativa, auto-isolamento social, como acontece com os monges franciscanos. A pessoa quer se... Eu não aguento mais. Eu quero vencer isso. Meu Deus, eu sou muito mal dentro de mim, eu quero me ver livre disso, daquilo outro, o que eu vou fazer? Eu vou me trancar, eu não vou conversar com mais ninguém, eu vou me isolar, vou ficar no meu quarto. E a pessoa procura ficar e não conversa com mais ninguém, não vou nem mais para a igreja, eu vou ficar dentro de casa, eu não vou quebrar minha TV, vou fazer tudo, vou ficar dentro do meu quarto, só comendo e dormindo ali. Aí tem algumas pessoas que para se santificar, vai e se esconde em cavernas, se esconde em cidade secreta para conversar com ninguém. A pessoa pensa que fugindo de um lugar, de uma sociedade, vai se ver livre do pecado. O problema não está nas coisas externas, mas está dentro da gente. Por isso que a pessoa estando num lugar isolado, ele vai estar o pecado vai estar junto dele lá. O pecado vai ser companhia dele lá, onde ele estiver. Por quê? Porque está dentro dele a perversidade, aquela natureza, aqueles impulsos, aquela rebeldia, aqueles pensamentos blasfêmicos contra Deus, que sonda, que penetra, que leva ele a praticar pecado, a reinar contra ele. Está dentro dele, ele pensa que se isolando vai conseguir. Algumas outras pessoas também, irmão, através de sacrifícios como autoflagelo, sabe? O autoflagelo, pensa que o pecado é vencido matando esse corpo. Eu vou matar esse corpo, eu vou me chicotear, eu vou me cortar. E a pessoa corta, o sangue desce, chega pinga. Tem alguns que até imitam Jesus Cristo. Passou na TV uma vez, irmãos, até cravado mesmo com prego, o homem foi. Lá ficou lá. Esses votos de castidade, esse sacrifício,
Isso não resolve pecado. Isso não vence essa maldade. Isso não vence aquilo que domina você e eu muitas vezes. Ou sempre vai dominar. Uma outra tentativa é através da confissão positiva baseada no poder da minha palavra. Ou seja, existe uma doutrina aí que diz que se você falar, a palavra tem poder, ela se cumprirá. Então diga, autoconfesse. Diga, não vou mais ser assim, não vou ser mais isso, aquilo, outro, eu vou deixar de ser assim, e vou ser um cristão como Deus quer. Então eu creio, eu digo que você e você. Baseado nessa ideologia que lá nos Estados Unidos veio da confissão positiva. Eu decreto, eu determino, e assim acontecerá. Isso vem da heresia. Lá nos Estados Unidos a gente muitas vezes faz isso aqui, ó. Senhor, eu decreto, eu determino, eu ordeno. Pelo que eu sei, é Deus que decreta, que determina, que ordena e cumpre a palavra dele, não a nossa. O pastor pregando aqui, irmão, 7 dias eu decreto. 7 dias a porta de emprego vai se abrir para ti. Pastor, foi tempo, cadê essa porta de emprego para se abrir? Quer dizer que Deus é obrigado a cumprir o poder da minha palavra? Não é, Ele cumpre a palavra dele, não a sua que você disse por conta própria. Eu estava vendo na TV, num canal aí que passa de sábado da igreja de um pastor que está crescendo muito. Não tinha as partes do testemunho, ou seja, era o culto, o louvor e a pregação. Hoje, eu vejo que agora tem os testemunhos. A pessoa chega, ei, o que você está achando? De tudo o que aconteceu na tua vida nesse ministério? Ah, esse ministério é uma bênção, esse pastor é a bênção e tal. Você acreditou na palavra do profeta? Eu falei também, minha esposa, Nayana, você está vendo aí, Nayana, agora? Agora está chamando as pessoas para ir para o ministério e está perguntando se está crendo na palavra do profeta. Já estou começando a mudar o quadro, já estou puxando para o pastor. E aí, eu acreditei na palavra do profeta. O pastor já está deixando o cantinho dele e as pessoas dizem, né? O poder de Deus está aqui. Aqui acontece muita coisa, porque esse ministério é bom e o profeta é o profeta. Acreditou na palavra do profeta. E o meu Deus, aí que começa o orgulho e a queda de um líder. Quem está entendendo, diga amém. Estão entendendo, irmãos? Amém. Se tu disser assim, eu vou vencer, eu vou porque eu quero, porque eu determino, porque eu posso, porque o irmão deu uma maldição ali, o vizinho ali amaldiçoou alguém, pegou, então se eu dizer isso também vai pegar, vai. Diga aí, irmão, dá sua autoconfissão aí para tu ver, mais cedo ou mais tarde, se tu não conseguir, irmão. Irmão, é questão de vida ou morte essa palavra aqui, irmãos. Não é brincadeira, é questão de eternidade. Aleluia, é questão de eternidade, irmãos. Não é brincadeira, isso aqui não é blá 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 não, irmãos. Isso aqui é questão de eternidade com Deus. Muitas pessoas caíram e vão cair. Pode ser você um dia, pode ser eu. Um dia vão ser caídos. Se não souberem, se não crerem o que Deus quer nos ensinar nessa palavra aqui. Se apelar para aquilo que eu estou ensinando até aqui, vão cair, vão ser derrotados. Autoconfissão não resolve problema de paixão. Buscando novas chances para tentar de novo, não consegue. Quantas vezes no culto da pregação do louvor, a pessoa, o crente está emocionado e começa, Senhor, oh Deus, aleluia, uma nova chance. Eu não vou ser mais assim, eu não vou ser mais desse jeito. Oh Deus, não serei mais, eu não vou ser mais. Aí, por causa da emoção, por causa do louvor, por causa do ritmo e do sentimento, aquela pessoa pensa que buscando nova oportunidade, se Deus dá uma nova oportunidade, ele vai conseguir, não vai. A pessoa fica pedindo nova chance. Mais uma vez, aí erra. Deus mais uma vez uma chance. Aí Deus dá, erra. Mas aí vai. A pessoa vai vivendo, pedindo oportunidade. A pessoa que fica pedindo chances a Deus, não sabe o que é o poder do pecado na vida do ser humano. Porque ninguém consegue vencer. Uma outra tentativa do homem de vencer o pecado é procurar fugir e refugiar nos prazeres desta vida. Quantas pessoas atribuladas, o que acontece? Que nada. Eu vou sair, vou tomar um vinho ali, vou para um bar ali, vou tomar um copo de vinho, vou especular, eu vou brincar um pouco, eu vou nadar, eu vou para a praia, eu vou para aqui. A pessoa começa a querer se programar como um homem qualquer sem Deus, vai para esses lugares para se preencher. Aí o cristão aqui não consegue vencer. O que ele faz? Eu vou sair, eu sei lá, eu não quero mais me enfrentar.
eu não sei, eu tenho que sair, eu vou ver as aves, eu vou tirar, sei lá, pegar a baladeira, tirar em passarinho, vou pro mar, eu vou pra internet, eu vou pro videogame, pro mais jovem, né? Eu vou ficar aqui, teclando aqui, eu vou ler algum livro, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa. Mas aí o que acontece, irmão? Mais cedo ou mais tarde essa voz vai vir de novo no teu coração. Aleluia. Se refugiar no prazer, irmão, não dá. A pessoa quer vencer aí, procura nessas coisas o esconderijo e não vence o pecado. Aleluia. O outro tipo de sacrifício, outro tipo de esforço é amenizando e naturalizando o pecado. Tem pessoas, irmãos, homem, né? Tendo caso com homem, mulher tendo caso com mulher, em muitas igrejas. Não, mas Deus não proibiu assim na Bíblia, né? Tal, porque na igreja tal, a pastora lá é casada com a mulher, né? Isso, é pastora casada com mulher, então é de Deus, né? Como a outra igreja tal lá, o pastor é casado com o pastor, né? E não é tão pecado assim. Não, isso que eu estou acontecendo comigo se chama de vício. Não, o irmão tal me disse que é crise de identidade. O outro diz, não, isso é meu ser animal. O outro falou, não, isso é meu ser natural. Aí as pessoas ficam dizendo que pecado é mais pecado, né? Não existe, né, prostituição, adultério, fornicação, mentiroso, iracundo, né? Não chama mais, não, isso não é iracundo, é o temperamento austérico que ele tem, é porque ele é colérico. Não, ele não é iracundo, ele é um colérico, é o temperamento dele. Então as pessoas começam a dizer, não é pecado não, irmão, isso aí foi de infância, foram os pais que fizeram isso com ele ficou rebelde, ele é agressivo assim porque os pais batiam nele, e essa é a explicação mesmo, né? É questão de pecado dele não, isso aí foram os pais dele que batiam nele quando ele era criança. Outro diz, não, sabe por que ele está assim? Aí começa a amenizar, começa a naturalizar, aí você fica pecando contra Deus, e você pensa que não é mais grave o pecado que você está vivendo na prática. Não, né, irmão, no namoro aqui, ele pode pegar aqui em mim, né? Não, acho que não é pecado não, alisar aqui em mim no namoro, né? Pegar aqui nas minhas partes, não, é normal. Eu só fico estimulado, ela fica estimulada, mas não aconteceu ali o relacionamento ali, não houve ali, né? Mas houve a lascívia, aí houve o impulso natural, isso é uma chama acendendo para o pecado. Não, irmão, mas nas igrejas tal, cheio de jovem lá, o jovem dança, pula, faz o que quer, e vão para os pés de árvores, dormem na casa um do outro. As pessoas pensam que por muitos lugares aí aceitar o pecado, pensa que Deus aceita, naturaliza e ameniza o pecado. Estão enganados, irmãos. Estão enganados, é pecado da carne, é paixão, é natureza malvada que está dentro do homem. Se a gente não vigiar, queda feia, horrível e quase impossível de você voltar. Quem está compreendendo? Isso aqui fala comigo todos os dias. Porque o maior inimigo que a gente tem não é nós, irmãos. Mas irmão Daniel, tu falou, eu acho que eu tentei quantas vezes isso. Eu acho que até hoje eu procurei nessas coisas. Isso tem a ver comigo mesmo. Daniel, eu tenho medo de cair. Eu me sinto mal diante de Deus. Eu não consigo progredir, eu estou sempre nessa miséria. E eu tenho procurado me refugiar nessas coisas. Eu tenho feito quase tudo isso aí que tu mostrou aí. Então me ajuda. Qual é a chave? Qual é a solução? O que eu devo fazer para poder vencer e ter uma vida feliz? Para mim ter uma vida contente diante de Deus? O que eu faço para viver em paz na minha vida? O que eu faço para ter vitória contra isso que derrubou tanta gente? O que eu faço para fazer? O que eu faço para poder dominar aquilo que fez Cristo morrer na cruz, que fez os homens ir para o inferno, que fez o anjo glorioso se transformar em demônio? Eu não quero mais pecar contra Deus, eu quero ser livre, eu quero ser salvo, eu quero viver em liberdade, eu quero ter paz com Deus, mas eu tenho sido isso, tenho feito isso. Então o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer? Sabe qual é a solução? Quem está pronto para ouvir aí? Glória a Deus. Irmão, é tão difícil a solução, Danilo. A solução, irmãos, viu, Evandro? A solução mesmo é tão difícil, irmão. Sabe qual é a solução para se vencer? A chave para derrotar o pecado? Crer. Só isso, a palavra.
A solução está no crer. No crer. Está em crer. Como assim, Daniel? Não estou entendendo. Peraí, não estou entendendo como é. Crer? Irmãos. Crer em quem você é na pessoa de Jesus Cristo diante de Deus. É isso que Paulo ensina nesse livro aqui, irmãos. É compreendendo a obra que Deus fez em Cristo e o que você é dentro dele, o que é você em Cristo. Está aí a solução. Vem daí o poder de vencer o pecado. O argumento de amenizar, de não satisfazer, de dizer não ao pecado. Eu não sou obrigado porque Paulo ensina aqui, aleluia, ele diz no versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vão viver ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, você tem que crer que diante de Deus você tem um novo princípio de viver agora. Você tem um novo princípio de vida. Essa novidade de vida é a vida que você tem em Jesus Cristo. Você tem que crer que o seu pecado foi julgado na cruz do Calvário e que para o pecado você está morto. Aleluia. É crer que tu está morto para o pecado é a solução. É acreditar que Deus não me vê mais como endividado, que Deus não me vê assim. E muitas pessoas, irmãos, mas não me entendem. Como é que é? Eu tenho que tu tem que crer primeiro para ser liberto. Não é você querer ser liberto para depois crer. É primeiramente crer no que Deus fez. Para você poder vencer e poder ter poder de vencer a si mesmo, de vencer o domínio do pecado. É que o Paulo diz aqui: porque se tu for plantado com ele, juntamente na semelhança da sua morte, também tu vais ser na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. O que é que Paulo diz? O seu velho homem foi crucificado na cruz do Calvário. Aí você vai dizer: mas irmão, eu estou aqui. A obra da cruz foi 12 mil anos atrás, mas eu estou aqui, na vida, na prática aqui. Meu irmão, é o seguinte: tu não é mais obrigado a satisfazer isso mais não, viu? Pode quebrar os vínculos em nome de Jesus. Esse teu velho homem Deus não vê mais. Aleluia. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus viu você de uma maneira diferente. Deus não viu eu mais, o Daniel passado, mas Ele viu o Daniel em Cristo Jesus, cheio da unção do Espírito, da graça, do amor dele. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus me viu em Cristo e nunca mais vai me ver no meu velho homem. Ou seja, seu velho homem foi crucificado. Deus considera a sua velha pessoa como morta. Deus considera o seu pecado como julgado. Basta que você creia que Deus vê você assim e você acreditar que o seu pecado foi julgado, que o seu velho homem foi morto em nome de Jesus. Deus santo. Aleluia. Não somos mais escravos do pecado. É o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, igreja. Aleluia, igreja, aleluia. Receba essa palavra, pois é questão de vida ou morte. Aleluia. Você tem que saber que em Jesus Cristo você tem um novo princípio de vida. Lembre-se sempre: eu não posso viver mais nessa vida porque eu estou morto. Eu morri no pecado. O assunto do pecado foi resolvido. Não vale mais diante de Deus. É a única maneira de matar a carne, irmão. Paulo ensina que a carne, ela é morta pelo poder do Espírito, quando eu creio que eu tenho um novo princípio de vida, que Deus me vê em Jesus Cristo, que o meu velho homem foi com ele crucificado. Deus me matou na cruz com seu Filho, e quando Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei para Deus. Glória a Deus. É isso, irmão. Vendo como é difícil, irmão? Mas o maior problema que você vai se encontrar é crer nesse. O nosso orgulho é tão forte que não vai querer acreditar que é só assim. Mas é só isso. Paulo diz: ora, se
Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considere você como morto, é isso. Creia de todo o coração. Esse é o poder, esse é o argumento, essa é a eficácia de anular a paixão, de anular a natureza pecaminosa que quer dominar, te levar e te desviar dos caminhos de Deus. Aleluia. A libertação da escravidão do pecado deve ser aceita pela fé. Glória a Deus. Esse que Paulo prega e acabou. Essa é a doutrina que Paulo prega e acabou, não tem mais nada nem ninguém. Paulo diz: creia que você está morto, que o pecado está julgado, que tu está morto para o pecado, que Deus não vê mais você como réu, que Deus vê você uma nova pessoa, que Deus tem uma perspectiva de você em Cristo. Agora você deve crer nisso, para poder vencer aquilo que está te maltratando até hoje, para poder vencer aquilo que pode derrubar você se você brincar, se você não vigiar, ou seja, o poder de vencer a carne, de libertar os grilhos do pecado